Os maiores carnívoros da franquia Jurassic World, espinossauros e até mesmo o próprio Giganotossauro, tiveram um grande desempenho. Porém, o Giganotossauro decepcionou os fãs. Bom, melhor dizendo, não foi o que os fãs esperavam. Mas esse não é o assunto deste vídeo. Vamos entrar em detalhes. Enfim, o espinossauro por muito tempo foi o grande predador da ilha Sorna, um grande e temível predador criado ilegalmente e criado para fazer testes. A teoria diz que ele foi criado como uma tentativa de tentar criar um espinossauro puro, mas isso deu errado. Para tentar conseguir fazer esse progresso dar certo, foram misturados diversos DNAs do próprio espinossauro consigo mesmo, como se tivessem, por exemplo, pegar o DNA do espinossauro e, em vez de substituir com outro animal atual, buscava animais mais próximos, como por exemplo talvez um Baryonyx ou outros espinossauros. Enfim, essa é uma dessas teorias. Mas por isso que o espinossauro não nasceu completamente certo, e por isso ele tem características um pouco diferentes do que a gente possa pensar. Querendo ou não, a cabeça do espinossauro lembra bastante o Baryonyx. Talvez pelo fato de que, talvez na teoria, fosse pelo fato dele ter o DNA do próprio Baryonyx e isso tenha dado resultado na sua criação final. O espinossauro foi um grande predador e, apesar de ter causado terror em Jurassic Park 3, é descrito que ele apenas tinha 2 anos de idade. E ele já estava daquele tamanho, exatamente, e por isso que o espinossauro estava perseguindo os humanos. Mais uma coisa, possivelmente não foi criado apenas um espinossauro. No roteiro descartado teria um filhote, mas seria morto, isso que motivaria o espinossauro a atacar os humanos incansavelmente. Apesar disso tudo, podemos dizer que, como foi descartado, o objetivo do espinossauro era porque realmente ele odiava os seres humanos. Vale dizer que em Jurassic Park 3 vimos em diversas cenas de espinossauros testes e que foram falhos. Possivelmente o que estava na ilha era o primeiro e talvez o único espinossauro que foi criado. Mas isso, depois de tanto tempo, o espinossauro, uma das principais fraquezas dele é o fogo. O espinossauro teme o fogo mais que tudo. Ele fugiu. Claro, o fogo queima e machuca. Qual animal não teria medo? Bom, Scorpius Rex. Ele é atraído por ela. Enfim, continuando. O espinossauro, apesar dessas questões, ele, depois de bastante tempo, retornou em Camp Cretaceous, mostrando estar maior e mais aterrorizante. Claro, ele foi controlado por diversas vezes na quinta temporada, e mostrou, apesar de estar sendo controlado, que ainda é bom de briga. O espinossauro, a coloração diferenciada que ele tem do primeiro filme de Jurassic Park 3, mostra que ele está velho. Exatamente, é o mesmo espinossauro e isso foi confirmado. Não é mais especulações e sim real. O espinossauro está mais velho e sua coloração ficou mais escura e seu rugido ficou mais agudo. Talvez pela causa do tempo ter feito eles ter uma pequena diferença. Por exemplo, quando você fica velho, você não tem a voz tão grossa ou tão, como posso dizer, um exemplo, sua voz muda quando você vai envelhecendo, assim como seu corpo físico. E no caso do espinossauro poderia até ser o mesmo. Como o espinossauro possivelmente era um adolescente em Jurassic Park 3 ou um subadulto, ele desenvolveu algumas características típicas de que difere ele. Por exemplo, ele teve uma segunda crista, ou melhor dizendo, 2 pares de novas cristas que fizeram ele parecer uma criatura bem mais aterrorizante e cruel, mostrando que sim, o espinossauro cresceu realmente e teve características bem mais, como posso dizer, sutis.
Mas, inclusive em batalha, vimos que ele é muito bom em batalha e em briga, e resistente. O espinossauro é descrito pelo Darius como o maior carnívoro que o mundo já viu, ou melhor dizendo, o carnívoro que já existiu, o maior carnívoro. Porém, agora vamos entrar num assunto. O espinossauro foi dito assim, mas em Dominion foi dito outra coisa pelo Dr. Alan Grant. Quem estaria certo? Nós sabemos que tanto na vida real, tanto na franquia, o espinossauro é realmente maior, mas o espinossauro talvez na franquia, no universo cinematográfico da franquia, o espinossauro seja menor em questão de comprimento, e na verdade isso é a pura realidade e é confirmado pelo Dino Tracker. O espinossauro mede 7 metros de altura, adulto, não estou falando do espinossauro de Jurassic Park 3, e sim de Acampamento Jurássico, ele tem 7 metros de altura, e o Giganotossauro Orus tem seus 6 metros de altura, e maior em comprimento. O comprimento eu ainda não achei, mas, ou melhor dizendo, eu não vi, mas é dito lá que ele é realmente mais comprido do que o espinossauro. Então, o Giganotossauro Orus é realmente maior em comprimento. Vale dizer que os paleontólogos comparam os dinossauros por comprimento e não por altura, pelo menos na maioria das vezes. E no caso da franquia, talvez seja um ímpar. O Giganotossauro e o Espinossauro, sem dúvidas, são os matadores de T-Rex. E uma coisa curiosa é que o próprio o Giganotossauro, sem dúvidas, apesar das críticas negativas e de sua participação curta, mostrou que é realmente um predador que deve ser respeitado. E sem dúvidas, não é qualquer T-Rex ou predador que pode bater de frente com o Giganotossauro. É confirmado que tanto o Espinossauro e o Giganotossauro são os predadores, os matadores de T-Rex. E diferente do que muitos falam, que somente o diretor Colin Trevorrow falou que o Espinossauro era o grande matador de T-Rex, e não incluindo o Giga, isso é puramente mentira, pois o próprio Colin falou que o Giganotossauro e o Espinossauro são os matadores de T-Rex. Se você ver alguém aí falando que é apenas o Espinossauro, isso é fake, isso é mentira, ok? Bom, e o diretor incluiu os dois. E isso é puramente interessante, já que vimos tanto em Dominion, tanto em Acampamento Jurássico, que até mesmo o espinossauro faz uma pose similar quando pisa na comilona e o giganotossauro pisa na Rex, mostrando que eles são os reis predadores. Mas será que talvez um dia possamos ver talvez um novo giganotossauro, já que o giganotossauro morreu injustamente e sem nenhuma necessidade? Talvez teremos outro giganotossauro, ou quem sabe, um mais novo? Bom, isso seria interessante, mas o espinossauro está mais velho. Vocês podem até dizer que isso traria experiência, mas no caso da Rex, velhice e experiência podem ser até bons, mas às vezes não adianta ter experiência e a velhice tomar conta. O que eu quero dizer é que apesar de você já ser experiente, o seu corpo não aguenta mais tantos desafios como antes. Vale dizer que isso é uma coisa para todo ser vivo. Muito obrigado. Então, o que eu tô querendo fazer nesse vídeo é mostrar que o Giganotossauro e o Espinossauro são os maiores predadores da franquia.